E o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que espera uma análise rápida do Congresso sobre o pacote de medidas de 30 bilhões de reais para socorrer pequenas e médias empresas afetadas pelo tarifaço de Trump. A medida provisória vai liberar crédito para exportadores, além de estabelecer compra governamental de produtos que não forem embarcados para os Estados Unidos. Vamos acompanhar um pouco da entrevista que Alckmin concedeu hoje de manhã. Primeiro, lamentar que maus brasileiros trabalhem contra o interesse do país. E, aliás, de maneira injusta. Porque, em relação à tarifa, 74% do que os Estados Unidos vende para o Brasil não tem imposto, é zero. E a média tarifária é 2,7%. Não tem parceiro melhor, é um parceiro bom o Brasil. Do G20, das 20 maiores economias do mundo, só 3 países os Estados Unidos têm superávit, só 3. Austrália, Reino Unido e Brasil. Então não tem nenhuma justificativa. O nosso trabalho é continuar o diálogo e continuar a negociação. Ainda falando da conversa de hoje de Alckmin com jornalistas, o vice-presidente também rebateu as declarações de Donald Trump, que considerou o Brasil um péssimo parceiro comercial. Alckmin lembrou que 74% dos produtos comprados dos norte-americanos não têm imposto e afirmou que o Brasil é muito melhor parceiro comercial que os Estados Unidos. Quando foi perguntado sobre a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que faz lobby junto ao governo Trump por sanções para autoridades brasileiras, Alckmin disse lamentar o trabalho do que ele chamou de maus brasileiros contra o país. Vamos acompanhar também esse trecho. O legislativo tem um papel importante a cumprir, que é dar resposta rápida. Porque eu fui constituinte. Por que nós criamos a medida provisória? Porque o Estado moderno, as mudanças são muito rápidas. Nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. Então você precisa agir rápido. Por isso que nós, na Constituinte, estabelecemos o princípio da medida provisória. O governo fez uma parte da legislação por MP e uma parte por projeto de lei complementar. Tenho certeza de que vai ser rapidamente analisada e votada pelo Congresso. Começando agora por você, Eduardo. Essa declaração do vice-presidente Alckmin rebatendo o presidente Donald Trump, dizendo, olha, a gente é o bom parceiro comercial, né? Não tem melhor parceiro que a gente, expondo os dados, né? Esse tipo de declaração, é claro que ela é voltada para o público interno. O Trump não está importando-se com informações, tanto é que ele está usando informações que não condizem com a realidade para fazer essa defesa dos atos dele, né? Mas essas declarações do Alckmin com relação ao público interno, elas têm tração, elas ajudam a resolver um pouco, a dirimir um pouco de todas as mentiras que vêm sendo contadas sobre a razão do tarifaço, ou o vice-presidente está falando ao vento? Não, Sakamoto, eu acho que o presidente não fala ao vento. Eu acho que, inclusive, o governo Lula vinha até o tarifaço ou até a polêmica criada lá com o IOF, que resultou na narrativa de ricos contra pobres, com uma dificuldade muito grande de ter uma marca política, uma agenda. E o tarifaço, de certa maneira, joga no colo do presidente Lula uma agenda que pode ser, se bem aproveitada, importante, pensando no saldo político do governo para sua reeleição no próximo ano. Então, acho que preparar o terreno interno no Brasil, alertando vários setores, sobretudo aqueles setores econômicos que podem vir a ser prejudicados com essas medidas do tarifaço, e são vários os setores, ela é importante. O segundo ponto que eu acho que há que se destacar aí é a referência que a Alckmin faz ao uso do recurso legal para encaminhar essas medidas, que é a medida provisória. Ela é corretamente colocada uma medida mais célere, que permite que sejam aprovadas medidas em caráter de urgência em situações como essas, que, no caso, requer do Poder Executivo, requer do Estado brasileiro, que envolve, portanto, não apenas o governo federal, mas também o Congresso, uma capacidade de rapidamente apresentar uma alternativa para os setores que
vão ser prejudicados. E, nesse sentido, acho que o governo tem aí uma segunda oportunidade, que é de estreitar uma relação maior com a presidência das duas casas no Congresso, relação essa que vinha sendo tensa até então, mais uma vez lembrando aqui o episódio do IOF, que houve sobretudo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que por um decreto legislativo sustou a medida do governo que buscava fazer a cobrança desse imposto, mas como agora os dois presidentes também das duas casas legislativas também vêm sendo acuados ou também vêm sendo coagidos pela narrativa bolsonarista nos Estados Unidos, essa oportunidade política me parece que ela está dada se o governo souber aproveitar bem. Por isso que eu acho que o Alckmin fala no seu discurso que ele espera uma colaboração rápida e proativa do Congresso. É um recado que me parece que vai nesta direção. Então, creio que Alckmin não fala ao vento e há possibilidade, há um potencial, de novo, se o governo souber aproveitar bem, como amarrar politicamente, como negociar com esses setores que são tanto aqueles que envolvem as lideranças políticas do Congresso, como também setores da economia, de mostrar que é um governo que, de fato, está interessado em defender os interesses dos brasileiros contra aquilo que o Alckmin chamou dos maus brasileiros, evidentemente que ele se refere à família Bolsonaro e ao ex-deputado, na prática, digamos assim, Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, porque de fato ele não atua mais como deputado, ele atua hoje como alguém que é eu diria até assim, uma palavra para ser não muito pejorativo, um delinquente político que atua contra o seu próprio país. Então acho que há condições do governo Lula de mostrar que de fato é um governo sensato, um governo que está preocupado com os interesses do povo brasileiro e das empresas brasileiras nesse momento, em defesa do emprego, da soberania nacional. Então, acho que há um potencial narrativo e de agenda política por trás disso que o Alckmin anuncia, que me faz crer que ele não está falando ao vento. Professora, tem um outro ponto da declaração do Alckmin, né, do vice-presidente, a primeira parte, que ele fala do processo de aprovação no Congresso Nacional do pacote de medidas no valor de 30 bilhões de reais que foram assinadas pelo presidente Lula na última quarta-feira, né, aquele pacote da soberania, do Brasil soberano, né, para socorrer principalmente pequenas e médias empresas, né. Ele soltou a medida provisória, tem efetividade imediata, mas o Congresso precisa aprovar e eventualmente pode alterar. Como é que você avalia? Você acha que isso vai ser aprovado pelo Congresso, independentemente das disputas, ou a oposição, principalmente a oposição bolsonarista na casa, vai tentar criar problemas? Acho que tende a ser aprovado, porque, no final das contas, apesar da medida, digamos, o governo poder utilizar isso, né, para mostrar, enfim, quanto o governo está disposto a socorrer o setor privado, mas, no final das contas, existe vários desses setores que podem se voltar contra o próprio Congresso, porque você imagina, tem uma medida provisória, a medida provisória ela tem um tempo, até depois ela pode ser sancionada ou ser modificada pelo Congresso, e aí se de repente você tem uma negação de ajuda, principalmente a pequenos empresários, você tem outros setores também que não necessariamente estão só no Brasil soberano, mas de apoio, inclusive, ao agronegócio, isso vai contra os interesses de setores produtivos. Então, no final das contas, ainda que seja uma situação complexa, né, porque, de uma certa maneira, apoiar essa medida pode ser visto por parte da oposição como uma forma de apoiar o governo. Só que não apoiar significa ir contra os setores produtivos, que às vezes são a base de sustentação, inclusive de determinados políticos. Então, no final das contas, eu acho que não tem muita alternativa, porque não apoiar isso significa ser contra o Brasil, né? Ser contra os trabalhadores, ser contra os setores produtivos, ser contra pequenas empresas e ser contra o Brasil. Agora, claro, a gente não pode esquecer que o Congresso, a gente viu isso, né, nas últimas semanas, sempre tem algumas figuras que tomam medidas que são, enfim, alheias ao funcionamento da política, né? Aquele caso, por exemplo, envolvendo o presidente da Câmara não conseguir acessar a sua cadeira, né? Parlamentares agora que estão, de uma certa maneira, meio que pendurados, ainda que o Hugo Mota faça um discurso muito suave em relação a potenciais punições. Então, é claro que a gente pode ter, digamos assim, uma coisa midiática, né? Performances em relação a isso, mas eu acho que, nesse sentido, as coisas tendem a se resolver relativamente.